Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso. Estamos falando de interpretação e integração. Lembrando que eu mostrei no último encontro a diferença entre interpretação e integração. Na interpretação você tem o texto legal para ser aplicado àquele caso. Você precisa, na interpretação, entender o significado da lei, qual é o alcance da lei. Já na integração, naquele caso fático, você não tem exatamente a lei daquele sistema. Você vai precisar aplicar por integração. Então há uma lacuna legal e a integração vem preencher essa lacuna, ela vem comatar essa lacuna. Falei da interpretação, falei que existem várias espécies de interpretação, então vamos ver o nosso material. A gente falou aqui de aplicação, então interpretação. O direito positivo é um corpo de linguagem de cunho prescritivo, prescreve determinada atividade a ser feita, determinado ato, voltado ao comportamento humano. A interpretação é a atividade intelectual que implica em criar o sentido da norma, buscar o significado dessa norma, seu alcance e sua abrangência. Interpretar é criar o significado da norma, explicando. Já na integração, ocorre quando há lacuna da lei. A expressão integração está intimamente ligado à lacuna legal. Então aqui as diversas formas de interpretação. Nós temos a interpretação literal ou gramatical, chamada informalmente de interpretação ao pé da letra, vale o que está escrito, você busca o significado lá das palavras. O histórico ou histórico evolutivo. Por exemplo, o CTN, nós estamos aplicando uma lei de 66, aplicada hoje. Então, nós temos que estudar quais foram as exposições de motivo, quais as razões na época para construção de um Código Tributário, construção da Lei 5.172. Isso é a interpretação histórica. A interpretação histórica a gente consegue na exposição de motivos da lei. Interpretação lógica. Interpretação lógica, você busca esse sentido, essa exposição de motivos e tenta adaptar a lei aos dias de hoje. Aos dias de hoje, isso é uma interpretação lógica. A interpretação sistemática. Você não pode fazer uma interpretação de determinado dispositivo sem considerar a lei toda, sem considerar o ramo que ela está gravando, sem considerar o direito como um todo. Então, interpretação sistemática é considerar todo o sistema normativo que envolve aquela norma que se quer interpretar. Interpretação teleológica. Teleologia é o estudo dos fins, estudo da finalidade. Então, quando você faz uma interpretação teleológica, você está buscando qual era o objetivo daquela lei. Qual era a finalidade daquela lei? Sistemático já vimos, axiológico. O Miguel Reale Júnior, ele dizia que a lei nada mais é do que fato, valor e norma. O legislador é um observador social, que vê uma série de fatos. Esse aqui não é importante, esse não é importante. Opa, aquele fato social é importante. Aquele fato social, matar alguém é relevante, vamos pegar esse fato social e colocar na lei. Tá? Então, fato, valor, achei importante aquilo para normatizar e colocar na lei. Então, na realidade, o legislador, ele seleciona entre os diversos fatos sociais, o fato que ele acha relevante. E aí é valorar. E quando você busca qual o valor usado para colocar aquele fato social num texto legal, você está fazendo a interpretação axiológica, porque a axiologia, dentro da filosofia do direito, é o estudo dos valores. Interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição. Vocês vão ver muito essa forma de interpretação quando estudarem direito constitucional. Hoje é uma das muito usadas formas de interpretação. No controle de constitucionalidade, busca-se expelir do mundo jurídico aquelas leis que sejam incompatíveis com a Constituição, sob o aspecto material e sob o aspecto formal. Controle de constitucionalidade, as leis contemporâneas à Constituição e posteriores. Deve-se manter toda e qualquer lei
que permita pelo menos uma interpretação conforme a Constituição. Olha, interpreta só sob a forma literal, porque sob a forma literal ela é compatível com a Constituição. Ou interpreta ela axiologicamente. Então, interpretar conforme a Constituição é tentar manter a rigidez, tentar manter a lei como constitucional, mesmo que tenha que ser dito, olha, só vai ser interpretado por uma ou outra forma, ou também é interpretar conforme a Constituição, dizendo, olha, esta lei é constitucional e não deve ser interpretada extensivamente, pelo menos. Então, ou se diz que ela vai ser interpretada por algumas das metodologias de interpretação, ou se exclui aquelas que a tornam incompatível. Isso é fazer a interpretação conforme a lei. Isso é tornar o direito positivo o máximo possível constitucional. Interpretação restritiva. Muitas vezes a lei disse mais do que queria dizer. Mais do que queria dizer. Então deve-se restringir o alcance dela. Ao contrário, em outras situações, ela disse menos do que queria dizer. Então, deve-se buscar estender esse entendimento da lei. A gente viu imunidade recíproca, a Constituição diz que é só para patrimônio, renda e serviço, se fez uma interpretação extensiva para abrigar praticamente todos os demais impostos. Interpretação indúbio pro réu. Ela é uma interpretação muito usada no campo penal. No direito tributário a gente costuma até adaptar, indúbio, na dúvida, para o contribuinte. Esse réu fica em direito tributário como contribuinte. Então, se você tiver em dúvida da capitulação legal na aplicação de determinada penalidade, está na dúvida, não aplica. Está na dúvida, não sei se foi o autor, não sei se é essa multa, está na dúvida, não aplique. Agora, se você tiver, sabe que cabe aquela multa, é certo, mas está em dúvida na graduação, aí interpreta de maneira mais benigna, mais benéfica ao contribuinte. É o caso aqui desse último itemzinho. Já na integração, o Código Tributário Nacional ele realmente faz uma confusão, porque ele começa a falar de interpretação, depois vai para a integração, volta para a interpretação. Nós já marcamos bem, destacamos bem qual a diferença entre integração e interpretação. Então, no 107 diz, a legislação tributária será interpretada conforme o disposto nesse capítulo. Já no 108, vai para a integração. No 108, ele diz, na ausência de disposição expressa, na lacuna de lei de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Em primeiro lugar, analogia. Se não deu por analogia, em segundo lugar, princípios gerais de direito tributário. Se não deu, em terceiro lugar, princípios gerais de direito público. E se não deu, em quarto lugar, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, equidade. Nesta ordem. Pessoal, as questões de concurso que costumam cobrar esse dispositivo, cobram esta ordem. Porque é muito difícil a aplicação tanto de analogia como a aplicação de equidade. Porque para você cobrar o tributo, para você poder estar arrecadando o tributo, ele tem que estar previsto exatamente na lei. Então a gente usa analogia em alguns aspectos formais, em algumas obrigações acessórias, que não propriamente a tributária, da obrigação tributária. Então, para efeito de concurso, é fundamental, é importante que vocês saibam que a integração no campo tributário usa 4 formas. E nessa ordem, primeiro vai tentar integrar. A integração usa 4 formas. Vai tentar integrar primeiro por analogia. Analogia seria pegar uma situação parecida, por exemplo, você está com uma situação do IPI, e na legislação do IPI não tem a lei para aquele caso. Aí você vai buscar na legislação de contribuição para o financiamento da Seguridade Social e aplica esse caso. Então, isto é analogia. Você se socorre de outro campo da legislação tributária. Não deu por analogia, você vai utilizar princípios gerais de direito tributário. Os princípios que a gente viu, o princípio da anterioridade, o princípio da isonomia, o princípio do não confisco e assim por diante. Não conseguiu nem por analogia, nem por princípios gerais de direito tributário, nós vamos nos socorrer dos princípios gerais de direito público. A indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público sobre o privado,
princípio republicano. Então a gente se socorre desses princípios. E por último, não deu por nenhum desses três, nem por analogia, nem por princípios gerais de direito tributário, nem por princípios gerais de direito público, vamos usar a equidade. Equidade nesse dispositivo quer dizer abrandamento do rigor da lei. Equidade, regra geral, é igualdade, tratar de forma igual. Neste caso, é abrandamento do rigor da lei. Portanto, que não se pode criar tributos por analogia, também não pode ser dispensado tributo por equidade. Vamos lá. O emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Já o emprego da equidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Então, senhores, o que eu aconselho vocês é agravar essa disposição, essa ordem de integração, e gravar aqui a analogia, não cria tributo, claro, tributo é só por estrita reserva legal, e a equidade também não dispensa o pagamento de tributo. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Nós vimos que princípios de direito privado não são uma forma de integração na legislação tributária. Nós usamos os princípios gerais de direito privado para explicar um conteúdo de uma lei tributária que tenha usado uma expressão importada do direito privado. Por exemplo, para saber o que significa propriedade. Nós temos um imposto estadual, que é o imposto causa-mortes e doação. Em que momento considera-se ocorrido a transmissão de bens para definir o fato gerador do causa-mortes? Aí a gente vai lá no direito privado, a gente vê que a abertura da sucessão se dá no mesmo instante, no mesmo átimo da morte. Então aí vai lá para o direito tributário, pegamos isso como definição e colocamos que o fato gerador ocorre no mesmo instante da morte, que há a transferência dos bens para os herdeiros. Não é feita a partilha, ele é passado em condomínio, em um conjunto. Depois é que vai ter inventário fazendo a partilha. Mercadoria, no caso de circulação de mercadoria, a gente vai lá no direito comercial, vê que mercadoria é o bem de comércio, o produto, é a mercadoria vendida de forma habitual e profissional. Então, o direito privado, embora não sirva para comatar, para preencher a lacuna da lei, serve para que a gente use em tributário seu significado. Quando há importação do direito tributário, ele, regra geral, traz todo o conjunto semântico desse instituto. Só que o efeito não é privado, é óbvio. O direito tributário trouxe esse tema, essa expressão, esse princípio do direito privado e deu seus efeitos próprios, os efeitos tributários. Beleza? O 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Então, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal ou pelas demais constituições, para definir ou limitar competências tributárias. Então, quando essa expressão importada do direito privado, estiver num texto constitucional, uma lei tributária não pode estender, não pode mudar o alcance desse conceito para lhe dar uma definição diferente. Tem que trazer exatamente como ele foi definido no campo próprio, no direito privado. Um bom exemplo para vocês, no texto original da Constituição, dizia que a União podia criar uma contribuição para a Seguridade Social incidente sobre o faturamento, chamada COFINS. E assim foi criado. E o conceito de faturamento, estampado lá no direito privado, o faturamento ele envolve a receita da venda de mercadorias, ou da venda de serviço, ou da venda de ambos, de mercadoria e serviço. Isso é faturamento. Em 1998, com a intenção de tributar também as receitas financeiras da empresa, os juros, os aluguéis recebidos, veio uma lei que alterou a lei da COFINS
para dar uma nova definição ao faturamento, dizendo que faturamento significava todas as receitas da empresa. E na época, inclusive eu atuei defendendo a Fazenda, tentando defender, mas apanhei. Na época os contribuintes entraram alegando justamente o artigo 110. Ora, faturamento já vem trazido pela Constituição com a sua carga semântica. Não pode vir uma lei tributária mudar o sentido para mudar a competência. E ela foi realmente julgada inconstitucional. Então, se essa expressão do direito privado, importada para o direito tributário, estiver prevista no texto constitucional, ou nas constituições estaduais, ou nas leis orgânicas, não pode se mudar este conceito para tentar diminuir ou aumentar a competência tributária. (111) Interpreta-se literalmente. Nós temos que tomar cuidado só com essa expressão literal, que a gente sabe que interpretação literal é interpretação ao pé da letra. E não foi bem isso que o CTN quis dizer, que a lei quis dizer. Na realidade, essa interpretação literal deve ser entendida como interpretação restrita, e é assim entendida pelos aplicadores do direito tributário. Então, interpreta-se restritivamente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do tributo, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Nós vamos ver mais para frente, no nosso curso, em aulas próximas, as formas de suspensão e exclusão de crédito tributário. Vamos falar de cada uma. Rapidamente eu vou falar sobre elas, mas já está no programa de vocês, está no material, a gente vai falar longamente, que no caso da suspensão, moratória, depósito do montante integral, processos administrativos, liminar e mandado de segurança, parcelamento, tutela antecipada e medidas cautelares. O crédito tributário, a princípio, podia ser cobrado, mas ocorreu uma dessas hipóteses. Então, é suspenso a cobrança por um determinado prazo, por um determinado tempo. E nós temos as formas de exclusão de crédito tributário, e são duas só, isenção e anistia, isenção para tributos, anistia para multa, que proíbe, a Constituição do crédito tributário proíbe o lançamento, proíbe a cobrança do crédito tributário. A concessão, tanto das formas de suspensão como de exclusão, deve ser interpretadas restritivamente. Literalmente, como diz o CTN, mas entendendo que é restritivamente. Assim também o descumprimento de obrigações acessórias, que já estamos próximos, vamos identificar. A obrigação acessória, sempre que o contribuinte esteja obrigado com a Fazenda Pública a algo que não seja levar dinheiro, é uma obrigação acessória. Por exemplo, você está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, mesmo que não apure imposto de renda no final. Isto é uma obrigação acessória. E também o descumprimento de obrigações acessórias se interpreta restritivamente. Porque mesmo as pessoas imunes, mesmo as isentas, elas estão dispensadas do pagamento de tributo, mas não estão dispensadas do pagamento de obrigação acessória. A regra é que a obrigação acessória tem que ser atendida. E por essas pessoas também, para que a fiscalização veja, elas podem continuar imunes, elas podem continuar isentas, porque elas estão atendendo os requisitos estabelecidos por lei. Legal? Então vamos lá. No 112 é a tal de interpretação benigna. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida. Pessoal, em caso de dúvida, eu tenho defendido a Fazenda Pública em algumas situações que o contribuinte diz: mas olha, no caso de dúvida, não pode aplicar a multa de 150%, tem que aplicar a multa de 75%. Não, ele não fala em caso de dúvida, ele fala: o CTN diz que a multa deve ser aplicada sempre a mais favorável para o contribuinte. Eu falo: não, mas no caso de dúvida, e não há dúvida nenhuma nesse caso, que é a mais gravosa. Então, no caso de dúvida da autoridade fiscal titubear entre a aplicação de uma multa de 150 ou outra de 75, na dúvida aplica a mais favorável. No caso de ter dúvida se, será que é no contribuinte ou no responsável tributário que eu tenho? No caso de dúvida, não, nem tribute. Então, vamos lá. Então, no caso de dúvida, quanto à capitulação legal, é uma multa prevista pela Lei 9.430, que é de 150, ou é uma lei prevista na Lei 12.000, que é de 20%? Vou usar essa lei que
é mais favorável ao contribuinte. Quanto à natureza ou circunstâncias materiais do fato ou à natureza e extensão de seus efeitos. O contribuinte, será que é caso de multa? Ele produz dois produtos absolutamente iguais em liquidez, em coloração, é absolutamente idêntico numa análise visual. Só que um é o produto A, outro B, o A com uma alíquota de 20 e o B com uma alíquota de 5. Ele tira da empresa o produto A pensando que é o B. E é possível, é um erro de fato, é possível acontecer. Neste caso de dúvida, aplique a multa, se for o caso, de menor incidência, ou nem aplique a multa, porque é um erro de fato excusável. Teve dúvida de quem foi o autor, se foi o contribuinte, se foi o responsável, de imputabilidade é poder ser atribuída aquela responsabilidade a alguém? Está na dúvida, não aplica. Punibilidade, será que é caso de punição ou não? Natureza da penalidade aplicável, é uma multa de ofício, uma multa de caráter penal, uma multa moratória, que é mais simples? Na dúvida, sempre a mais benéfica. O 112, praticamente tudo é a mesma coisa. Na dúvida, aplicam mais o que importa em menor encargo financeiro para o contribuinte. Estamos falando sempre de penalidade. Tributo não tem jeito, vai ter que buscar ali em qual é o exatamente que cabe. Olha, aqui nós vamos começar a falar de obrigação tributária. Eu falei para vocês, quando estava falando há pouco de obrigação acessória, que existem dois tipos de obrigação. A principal, e põe na cabecinha, a obrigação principal é levar dinheiro ao fisco. Você leva o dinheiro ao fisco o quê? Pagando tributo, pagando multa, e você levar o dinheiro ao fisco. Então isso é uma obrigação principal. Mas o contribuinte, o sujeito passivo, também tem outras obrigações que não são pagar dinheiro, levar dinheiro ao fisco. E todas essas obrigações que não importem levar dinheiro ao fisco chamam-se obrigações acessórias. Fazendo o link que obrigação principal tem que ser criada por lei e obrigação acessória pode ser criada por legislação tributária. CTN, quando fala lei, está se referindo à lei estrito sensu. Então, obrigação principal criada por lei estrito sensu, obrigação acessória por lei lato sensu. Então, vamos ver o nosso Código Tributário, o que é que ele fala. A obrigação tributária é principal ou acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Veja, levar dinheiro, você leva dinheiro, ou você leva dinheiro pagando determinado tributo, ou leva dinheiro pagando determinada multa. Extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Foi lá, pagou, morreu. Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária. A principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Então, claro, está prevista na lei estrito sensu. Aqui a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos. Em direito privado, existe uma classificação das obrigações que diz que as obrigações podem ser obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. A obrigação principal é uma obrigação de dar, Já a obrigação acessória, ela pode ser uma obrigação de fazer ou de não fazer. De fazer, apresentar declaração, emitir nota fiscal. Não fazer, não transportar mercadoria sem um acompanhamento de nota fiscal, de efeito fiscal, não resistir à fiscalização. Então, o CTN, de vez de chamar de obrigação de fazer ou não fazer, usando a expressão da Constituição, fala positivo ou negativo. Positivo é a obrigação de fazer, negativo, não fazer. Já a obrigação principal, repetindo, é a obrigação de dar. Obrigação de dar, principal obrigação acessória pode ser positiva ou de fazer, ou negativa de não fazer. A obrigação acessória, ela é usada para auxiliar a fiscalização na descoberta da ocorrência de fatos geradores. Então, quando você está emitindo nota fiscal, quando você está apresentando a sua declaração de imposto de renda, você está auxiliando a fiscalização a saber que ocorreu aquele fato gerador. Na obrigação acessória,
por regra, quando o contribuinte não cumpre a obrigação acessória é porque ele está querendo sonegar imposto, porque ele está querendo sonegar tributo. Já na obrigação principal, ele não quer sonegar. Quando ele não cumpre a obrigação principal, porque faltou din-din. Ele está numa situação de insuficiência financeira. Qual é mais grave? O descumprimento de obrigação principal ou o descumprimento de obrigação acessória? Descumprimento de obrigação acessória, né? Tende a um crime, tende à sonegação. Por isso que, no caso, a multa para a obrigação acessória, ela é bem mais grave que a multa por descumprimento da obrigação principal. A multa por descumprimento de obrigação principal chama-se multa moratória, multa de mora. Multa de mora é melhor. Multa de mora. Ela pode incidir até 20% sobre o não pagamento pela legislação federal, até 20% sobre o não pagamento de tributo. Já o descumprimento da obrigação acessória importa de multa que pode chegar até 225%. Tem de 75%, que é a mais comum, tem de 150%, tem até de 225%. Quando, por exemplo, o contribuinte é chamado a explicar determinada declaração e ele não comparece, ele não explica, então, além da multa de 150%, que é uma multa agravada, 75% para 150%, ele vai responder por mais 50%, ele vai responder por mais 75% além desses 150%, ou seja, uma multa de 225% de multa por não cumprimento de obrigação acessória. Essa multa por não cumprimento de obrigação acessória é chamada multa de ofício, multa de ofício. O fisco costuma, em suas defesas, dizer que a multa moratória ela tem caráter indenizatório. É para indenizar o credor que contava com aquele dinheiro naquele momento. Ou seja, não tem caráter punitivo. Essa é a visão da Fazenda. Essa é a visão da Fazenda Pública. Já a multa por não cumprimento da obrigação acessória, a multa de ofício, tem caráter penal. Caráter penal. É castigo, é penalidade. A jurisprudência se divide, mas muito mais favorável a isso que eu vou falar. A jurisprudência diz que qualquer multa, seja de mora, seja de ofício, tem caráter punitivo, tem caráter penal. Ela não faz essa distinção, ela não faz essa diferença. Isso aí vai ser muito importante quando a gente estiver abordando um tema que se chama denúncia espontânea. Denúncia espontânea, depois eu comento. Então, segundo a Fazenda Pública, segundo a Fazenda Pública, a obrigação, a multa de mora, que é a multa aplicada no caso de não cumprimento da obrigação principal, ela tem caráter indenizatório. Já a multa de ofício, que é aplicada no caso de descumprimento de obrigação acessória, ela tem caráter penal. Multa de ofício, caráter penal. Multa de mora, caráter indenizatório. Um segundinho aqui, pessoal, só para poder... Bom, vamos lá. Isso. Então tá aqui, ó. Olha o parágrafo 3º. Obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à pecuniária. Se você não cumpre a obrigação acessória, você toma o quê? Uma multa. Toma uma multa. Multa é levar dinheiro ao fisco. Então, essa acessória vira principal, porque principal é sempre levar dinheiro ao fisco. Também eu acho que requer uma pequena preocupação por parte de vocês. Eu acho que essa expressão acessória para a obrigação, e quando eu falo acho aqui na aula, é porque os doutrinadores acham. O professor de cursinho não tem que achar muita coisa, ele tem que achar o que as escolas cobram. Então, mas nesse caso a minha opinião também coincide com um dos grandes doutrinadores usados pelas escolas preparadoras de concurso. No direito privado, nós temos a classificação obrigação principal e obrigação acessória. A acessória, ela só existe se a principal existir. Então, por exemplo, eu alugo uma casa e tenho um fiador. Eu devo aluguel para o senhorio, é uma obrigação principal. Se eu não pagar, aí nós temos a fiança, nós temos a garantia fidejussória, o meu fiador vai pagar, aí seria uma obrigação acessória. Essa acessória só sobrevive se eu não pagar, se a principal continuar existindo. Se eu pagar, acaba a acessória. No direito tributário,
pode ter só aplicação de multa acessória. Às vezes você está obrigado a apresentar a declaração, mesmo sem estar obrigado a pagar imposto, e cabe a multa. Por isso, muitos doutrinadores têm usado, de vez da expressão obrigação acessória, como obrigação instrumental. Ela é instrumental porque ela é instrumento de ofício da autoridade fiscal. Ela serve como instrumento de trabalho da autoridade fiscal. Então, não estranhe se aparecer a classificação obrigação principal e obrigação acessória. Isso é uma classificação doutrinária. Muito bem. Fato gerador. Fato gerador da obrigação principal, fato gerador da obrigação acessória. Na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos estar falando um pouco sobre fato gerador. Embora não vai ter muita novidade, porque a gente já falou bastante da hipótese de incidência, do fato imponível, mas vamos estar abordando porque é tema relevante, está no programa da maioria dos concursos da área tributária, então a gente vai estar junto nessa matéria. Até daqui a pouco, até o próximo encontro, um grande abraço.